Fluters, tudo beleza com vocês? Então galera, hoje eu vou ensinar vocês, tá, como fazer um botãozinho customizado sem usar botões, tá? Então assim, a gente vai criar um botãozinho através de um container, tá? Usando um componente do Material que se chama Inkwell, e vocês vão ver o porquê que eu quero usar esse botão, tá? Que vocês conseguem fazer redimensionamento de algumas coisas muito bacanas. Então vamos para o código, tá? Sem mais delongas, eu tô com o meu Visual Studio Code aberto aqui, tá? Com um projetinho criadinho padrão, tá? Curso botões. Então ele está criado padrão, vocês podem instanciar um projeto padrão aí, sem problemas, tá? E eu já liguei aqui também o meu emulador, tá? Eu vou só tirar esses comentários aqui para deixar menor o nosso código, tá? E vou separar em outra tela o que a gente vai fazer ali na nossa home, tá? Essa home aqui eu vou copiar daqui, tá? Vou tirar fora daqui. Deixar só o nosso main aqui mesmo, tá? Vou criar um outro arquivo aqui chamado home page, tá? Esqueci o ponto Dart. Vamos lá, renomear ponto Dart. Beleza, vou colar aqui dentro, tá? Como eu não importei o material aqui, deixa eu só vir aqui do ladinho, colocar aqui import material.dart, esse aqui, beleza. Então tá a nossa homepagezinha aqui, tá? Ele tá recebendo um título, não vou passar e também não vou receber, tá? Vou tirar, tô só redimensionando algumas coisas para ficar mais legível o nosso código, tá, pessoal? Então vamos lá, beleza? Aqui eu vou passar aqui botões, custom buttons, eu acho melhor, customizações, aí. Legal, aqui na nossa main, tá? A gente arranca isso aqui fora e só importa o nosso my homepage aqui dentro, tá? Aqui, ó. Legal. Então, estamos aqui na nossa my homepage. Eu vou tirar essa coluna, eu vou tirar esses comentários aqui que a gente geralmente não usa, tá? E aqui também. E esse cara aqui também. Beleza. Então tá reduzido, tá? Legal. Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, olha, tá funcionando normalmente, tá? Aqui dentro. Então o que a gente vai fazer? A primeira coisa de tudo aqui dentro a gente vai criar um botãozinho no lugar desse contador, tá? Eu vou arrancar esse aqui, a gente está numa coluna, né? Então eu vou arrancar esse const fora aqui e vou fazer o seguinte: não é mais preciso do widget aqui. Nós vamos criar, se a gente criasse um container aqui, ó, um container bem no meio da tela, vamos só trabalhar no container por enquanto. Decoration, tá? Decoration vai ser um box decoration, tá? A cor eu vou colocar colors.gray, green, tá? Para ficar verdinho. E vou colocar para esse container aqui uma altura de... Vamos colocar uma altura de 60. Para ficar visível, tá? E um width, eu vou pegar o tamanho da tela, tá? Então, media query. Na verdade, nem precisa porque eu estou dentro de uma coluna. Então, a gente poderia colocar cross axis alignment stretch, tá? Então, aqui vamos fazer o seguinte, coloquei, ó, apareceu um botãozinho, beleza? O que acontece? A gente vai dar um espaçamento, tá, entre esses botões, colocando um merging aqui, ó. Aqui dentro a gente pode colocar um merging, tá? Const, vamos colocar uma constante aqui, de inset.only. Vamos colocar aqui, only não, vamos colocar symmetric, né? Na horizontal de 10 pontos, tá? Vamos salvar aqui. Beleza, ó. Tá aqui o nosso botãozinho. Só que se eu colocar, por exemplo, dentro do meu container, só pra gente colocar um texto dentro dele, ó. Choose. Vou colocar uma row. Children, tá?
eu preciso, neste caso, de você precisar de botões customizados, tá? Então, assim, é para você aprender a criar eles. Então, aqui eu vou colocar um icon, vou colocar icons.add, tá? E embaixo desse icons.add eu vou colocar um texto que vai ser adicionar, tá? Vou colocar aqui, adicionar. Se eu der um Ctrl S aqui, ó, ele vai aparecer aqui no cantinho. A minha row, eu coloco um main axis alignment, main axis alignment center, tá? Vai ficar centralizado. E daí aqui, lógico, eu posso ir trabalhando nos meus botões. Só que vocês podem ver, beleza, basicamente tem um botão aqui. Sim, eu poderia até colocar umas bordas arredondadas aqui, ó. Border radius ponto circular de 10 pontos, por exemplo. Vou fazer um botãozinho circular. Legal, ó, ficou um botãozinho customizado, né? A gente só poderia trocar a cor do botão aqui, ó. Style, text style, colors.white. O texto vai ficar branquinho e a gente poderia deixar ele maior, um font size de 16. Beleza, e daí o botãozinho aqui a gente só troca a cor também, o colors.white. Tá, pessoal, aqui é só uma maneira mais simples, tá, de vocês poderem visualizar o que a gente está fazendo. Beleza, aqui tem um botãozinho, né? Vou colocar um shade mais escuro aqui para ficar também melhor para vocês verem. Aí, ó. Então tem o botãozinho adicionar aqui em cima, beleza? Essa cor aqui ele tá puxando da nossa material aqui, tá? Então se eu colocar green aqui, ele vai colocar green lá em cima, tá? Bem simples, mas é mais para vocês verem, tá? Ó, diferente desse daqui, ó, que tem uma animaçãozinha, vocês estão vendo, ó? Esse aqui tem uma animação, esse aqui não tem. E você fala assim, Douglas, eu poderia colocar um Gesture Detector ali dentro? Poderia. Gesture Detector não tem animação, pessoal. Ele só identifica quando você faz um toque na tela, naquele componente em específico, tá? Então eu vou ensinar uma maneira um pouquinho diferente de vocês fazerem. A gente está com o nosso botãozinho pronto aqui. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente em cima disso aqui, eu vou colocar aqui, ó, Material. Vou colocar um componente do tipo Material. A cor desse componente, ó, colors.transparent. Eu não quero que ele tenha cor, tá? Como um filho desse cara, eu vou colocar um Inkwell, tá? O que o Inkwell tem, tá? O Inkwell, ele tem uma propriedade chamada onTap, tá? Que é basicamente uma funçãozinha de toque. E o Inkwell também, ele vai ter um border radius. Border radius eu recomendo sempre que vocês colocarem, tá? Coloque o mesmo que vocês colocarem no componente de baixo para ficar legal, ó. Vou colocar de 10 pontos aqui. Beleza? E agora, como filho, ó, vocês estão vendo aqui, ó, Inkwell, tá? Eu vou colocar aqui como child. Como filho do meu Inkwell, eu vou colocar o meu botão. Eu vou copiar o meu botão aqui, vou recortar e vou colocar aqui dentro. Aí vou dar uma formatada só para ele ficar legal. Se eu der um Ctrl S, o que ele vai acontecer agora, ó? Basicamente não aconteceu nada. Mas se vocês repararem na tela, você está vendo que tá aqui, tá por trás, ó, o meu Inkwell tá por trás. O que eu vou fazer com o meu botãozinho? Em vez de eu dar um horizontal de 10, eu vou dar um horizontal de 25, só para vocês verem o que tá rolando aqui. Ó, vocês estão vendo ali, ó, quando eu clico, ó, por trás lá o Inkwell já funcionando, tá? Por causa da função onTap. Então, para dar aquele efeito de animação de splash, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai comprimir o nosso container, tá? A gente vai comprimir tudo que está dentro do nosso container. E como a gente comprime alguma coisa que está dentro dele? A gente está usando uma merging somente horizontal, tá? O que eu vou fazer? Eu vou usar uma vertical também. Usando a vertical, eu vou dar só 10 pontos aqui, vocês já vão ver a diferença. Ó, quando eu clico no meu botão, ó, tá vendo que ele tem a animação por trás, ó? Dá pra ver que eu tô clicando nele, ó. Vocês estão vendo? Então, assim, isso aqui é uma maneira de vocês fazerem, mas vamos deixar ele bonitinho.
o meu Inkwell está dentro do meu Material, né? Correto? Eu vou fazer o quê? Antes do Material, eu vou adicionar um padding, tá? Vou vir aqui, ó, vou adicionar um padding, tá? Simples. Legal, ó. Tá vendo? A animação do meu botão. Eu poderia trocar a cor aqui do Material, colocar um red, por exemplo, ó. Ó, tá vendo? Se eu não deixo ele como transparente, o meu Material ele não dá animação, mas agora vocês conseguem ver mais claramente a animação do botão. Até vou trocar a cor do Scaffold para vocês verem. Vamos colocar aqui um background color, colors.gray.shade de 400, tá? Deixar um pouquinho mais escuro aqui e vou tirar a cor do Material, até para vocês verem como que funciona esse tipo de animação. Ó, o Material ficou transparente, tá? Eu poderia colocar a cor de fundo do Material, a mesma cor do Inkwell. Vou colocar até mais escuro aqui, ó. Desculpa, do Scaffold, tá? Ó, deixa eu pegar aqui essa mesma cor e vou colocar a cor do Material atrás, tá? Só para vocês verem como que funcionaria no caso. Vou colocar aqui color, 2 pontos. Vamos tirar o comentário. Ficou exatamente a mesma cor. Quando eu clico, ó, a animação. Tá aí a animação, tá? Então, ó, você tem a animação feita a partir de um componente próprio do Flutter. E muito fácil de ser feito, tá? Vocês estão vendo aí que ele é muito simples de fazer. Então você consegue fazer animações agora de clique, tá? Porque se eu coloco somente, ó, o OnTap, se eu tiro o OnTap daqui, ó, o que acontece? Ele fica sem animação, ó. Tá vendo? Ó, ficou sem animação. Agora se eu coloco o OnTap, ele fala, opa, eu tenho que fazer uma animação de clique. E ele simplesmente pega e faz a animação de clique aqui. Beleza? Espero ter ajudado vocês, pessoal. Nos vemos, tá? Na próxima aula. Eu vou lançar aí, daqui uns dias, uma playlist de um aplicativozinho de lista de tarefas bem bacana para vocês, tá? Usando conceitos de Clean Architecture, usando princípios de Solid, tá? E vai ser bem legal. Valeu? Nos vemos na próxima aula.